Fala, parceria, tudo certo? Seja bem-vindo a mais uma resolução de questões. Caiu no CESP esse ano e trata sobre atividades insalubres e perigosas. Assinale a opção correta. Antes de resolver a questão, eu peço que clique no gostei, se inscreva no canal e quero te dizer que temos outras questões resolvidas aqui. A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância ou com a utilização de EPI pelo trabalhador, de forma a diminuir a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. Vamos fazer um esqueminha aqui, ó. Vamos debater um pouquinho sobre trabalho insalubre e perigoso? Algumas considerações eu devo fazer aqui para nos ajudar a resolver essa questão. Quando a gente fala de trabalho insalubre e perigoso, vamos estabelecer quais que são as diferenças entre eles, conceito e distinções. Vamos falar também sobre adicionais e vamos falar aqui sobre caracterização e classificação. O trabalho insalubre é aquele que prejudica a saúde do trabalhador e que pode causar doenças. Já o trabalho perigoso é aquele que expõe o trabalhador a acentuado risco de vida. Em relação aos adicionais, vamos puxar os adicionais para cá, tá? Pronto, puxamos os adicionais para cá, tá? Em razão do exercício do trabalho nessas condições, o trabalhador ele vai perceber, sim, adicionais, tá? Quando a gente fala de trabalho insalubre, ele é classificado em graus, de acordo com a exposição. E os graus eles são classificados em mínimo, médio e máximo. O mínimo ele vai perceber 10%, 10, médio 20, e o máximo é 30? Não, cuidado, 40%. 40, 10%, 20%, 40%. Mas isso é classificado do quê? Cuidado, isso cai mais velho que andar para frente também, e tu vai usar o seguinte macete: insalubridade tem grau mínimo, portanto, incide sobre o salário mínimo. Já na periculosidade, o adicional ele é um só. Bom, se aqui tinha um 30, ele veio para cá e aqui ficou 30%. Mas aí 30% aqui não é sobre o salário mínimo, é sobre o salário base, ou seja, o salário contratual. Uma coisa que é extremamente importante eu te falar aqui é que estes adicionais aqui, eles não são cumulativos. E também aqui o que despenca em prova, inclusive que caiu nessa prova, a informação que a gente precisa é que eles são salário-condição. O que significa ele ser salário-condição? Significa dizer que desaparecida a causa ensejadora, eles não são mais devidos. Já em relação à caracterização e à classificação, aqui a gente não vai precisar dessa informação para resolver a questão, mas para deixar o nosso esquema completo, eu preciso te dizer que para uma atividade ser considerada insalubre ou perigosa, ela tem que estar prevista no quadro das atividades ou operações insalubres. E também para se caracterizar no local da prestação de serviços, ela deve ser feita perícia médico ou engenheiro do trabalho. Então, constar em quadro, mais perícia de médico ou engenheiro. Cuidado, isso é uma orientação jurisprudencial, isso cai também. Registrados no Ministério do Trabalho. Já apareceu em questões também que o empregador, por vontade própria, ele pagava adicional de insalubridade. Isso é possível? Sim, porque é um ajuste mais benéfico para o empregador e isso daí torna incontroverso que a atividade exercida pelo trabalhador é insalubre ou perigosa. Em relação ao trabalho insalubre também, um entendimento que a gente precisa saber para essa questão é em relação ao fornecimento de EPIs. E aqui tem duas coisas que a gente tem que observar. Primeiro, porque o fornecimento de EPIs por si só, ele não exclui a percepção do adicional, porque o EPI ele pode simplesmente diminuir a intensidade do agente, mas ele ainda estar presente a ponto de ser devido o pagamento do adicional. Mas que se com o uso do EPI ocorrer a neutralização, aí sim o adicional não vai ser mais devido, porque daí, conforme a gente falou, desapareceu a condição ensejadora e o adicional também não vai mais ser pago. Então, EPIs. Se eliminar a insalubridade, não paga. Se não eliminar, paga. Pronto. Consegui puxar um pouquinho para baixo aqui, ó. Ficou melhor de enxergar. Agora vamos para a nossa questão. Então, segundo a letra A, a eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância
ou com a utilização de EPI pelo trabalhador, de forma a diminuir a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. Se chegar em determinado ponto que a insalubridade ficou em grau máximo, por exemplo, com o uso de EPI, será devido o pagamento de adicional, e se ocorrer a eliminação com o uso de EPIs, aí não será devido ao adicional. O gabarito vai estar certo, vai ser a letra A, com base no artigo 191 da CLT. Vamos ler as restantes. O exercício de trabalho em condição insalubre no grau máximo, acima dos limites de tolerância estabelecidos, assegura a percepção de adicional de 30% do salário base do empregado. Vamos voltar aqui só para a gente espiar. O adicional de insalubridade, como a gente viu, ele é classificado em graus mínimo, médio e máximo. Só que o máximo, ele não é 30%. Quem é 30% é a periculosidade. O máximo é 40% e ele também não é do salário base, ele é do salário mínimo. Lembra? Insalubridade tem grau mínimo, portanto, incide sobre o salário mínimo. Então, os erros estão, primeiramente, aqui no adicional de 30% e falar que é sobre o salário base, que também está errado. 2 erros torna a alternativa B incorreta. O empregado que se mantiver no exercício de atividade perigosa ou insalubre por pelo menos 3 anos terá direito à incorporação do respectivo adicional ao seu salário, independentemente da eliminação do risco à sua saúde ou integridade física. Desaparecida a causa ensejadora do pagamento do adicional. Não há que se falar em incorporação. A letra C também está equivocada. São consideradas atividades ou operações perigosas aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a agentes biológicos infecciosos. Na verdade, não, ele trocou o conceito aqui. Isso aqui não é considerada atividade perigosa, e sim insalubre. Como a gente viu, o trabalho perigoso ele expõe o trabalhador a risco de vida, tal como o trabalho em motocicleta, por exemplo. A letra D também está errada. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30%. Opa, 30% está certo. Sobre o salário mínimo da região, com os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. Então, falou sobre o salário mínimo da região, tornou a alternativa incorreta. Por quê? Porque a gente viu aqui que 30% é sobre o salário básico do empregado. Quem dera ter todas essas informações organizadas. Opa, pois o seu dia de sorte acabou de chegar. Nós já esquematizamos direito do trabalho, inclusive essa parte de trabalho insalubre, trabalho perigoso, medicina e segurança do trabalho, em 121 mapas mentais para tu memorizar a disciplina de direito do trabalho. E ainda como bônus, a gente está entregando 400 flashcards para tu revisar e decorar a matéria e chegar a arrebentando na tua prova. Clica aí na descrição para conhecer o trabalho. Então era isso, parceria. Não te esquece de deixar o likezão, se inscrever no canal, continua resolvendo questões aí com a gente. Clica aí para conhecer o nosso material também. Um grande abraço, até a próxima e tamo junto, até a próxima. Parceria, tudo certo, vamos estudar para a passar no concurso.